muito bem-vindo. Esse quadro do canal é o Anete Responde, onde eu pego as perguntas que vocês colocam naquelas caixinhas do Instagram que a gente coloca de vez em quando. Então, a sua pergunta pode ser escolhida e a gente vai selecionando e gravando ao longo do tempo e vamos soltando 2, 3 vezes por mês. Então, sempre aproveite essa chance para colaborar. Então, vamos às perguntas de hoje. Essa é do Rino Casella. Como quebrar ciclos que sempre nos acontecem? É uma pergunta muito boa. Existe no Livro dos Espíritos uma colocação: que fazer para alcançar a felicidade? A pergunta, assim, o que fazer para alcançar a felicidade? Ainda tem uma complementação: e resistir ao mal, porque é tudo o que a gente quer, né? A felicidade, que muitas pessoas não sabem definir, alguns é bem-estar, é ser rico, é isso, aquilo, e resistir ao mal, que seria qualquer coisa que nos prejudique, a doença, o sofrimento, as coisas. Então, eu acho que é a coisa completa, atingir o melhor e evitar o pior. E a resposta não é o que muitas pessoas acham. Você já sentiu que as coisas não saíram exatamente como você gostaria na sua vida? E todo mundo diz que é assim mesmo, que não tem jeito, é culpa de tudo. Pois é, isso acontece com muita gente, aconteceu comigo também. A diferença é que eu gosto muito de estudar. E eu descobri, através de alguns cientistas extraordinários, que a coisa não é bem assim. E se você acessar o link na descrição, eu posso dividir isso com você. O nome é Neuroplasticidade Autodirigida. Vou te contar o que é. Você pode mudar se quiser. Muitos dizem que para isso acontecer você precisa praticar a caridade, fazer isso ou fazer aquilo, quando na verdade a resposta que os Espíritos deram no Livro dos Espíritos foi: conhece-te a ti mesmo. Simples. Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, ele está dizendo que para você alcançar a felicidade e resistir ao mal, ou seja, alcançar o melhor e evitar o pior, a resposta para isso está em si mesmo, em conhecer a si mesmo. Isso tem ramificações, se a gente analisar isso, tem várias ramificações. O que ele está dizendo? Que a nossa felicidade e infelicidade não é causada por fatores externos, que não são as coisas que nos acontecem que nos tornam felizes ou infelizes, que é como nós lidamos com essas coisas. Então, quando se analisa isso, então eu quero alcançar isso. O que é necessário? Uma postura interna. Mas é muita profundidade. Allan Kardec disse: é fácil você falar, mas como alcançar o autoconhecimento? E aí vem uma mensagem do Espírito de Santo Agostinho: fazei o que eu fiz quando vivi na Terra. E aí ele começa a descrever os passos que ele deu, né? Como ele conseguiu sair de um aspecto que o levava à infelicidade, não permitia alcançar o que ele queria, ainda produzia uma série de coisas, para um estado que ele considerou ideal de sucesso. E aí ele fala sobre autoanalisar, descobrir as suas escolhas. Muitos dos nossos sofrimentos são fictícios, são causados pela nossa resposta a essa realidade. Porque você pode encontrar a mesma situação e duas pessoas terem pontos de vista totalmente diferentes a respeito do assunto. Recentemente, uma pessoa chegou para mim e falou sobre outra que perdeu o emprego e estava sofrendo e tudo mais. Então, dê para ela meus parabéns. Eu disse: como assim? E depois eu perguntei: e aí, como foi? Ela riu muito sobre isso. Por quê? Porque ela estava infeliz no emprego, ela estava sofrendo muito, ela achava que as pessoas não a valorizavam, ela estava numa situação. Porém, ela se esforçava loucamente para manter essa situação de estabilidade, porque tinha emprego, tinha isso, tinha essas vantagens. Então, ela era massacrada dia a dia, reclamava sistematicamente, mas ao mesmo tempo estava presa, porque ela tinha muito, muito medo de perder essa estabilidade. E no momento em que ela perdeu o emprego, ela tinha que buscar novas formas. Então, teve aquele primeiro impacto, mas passado algum tempo, o que você está sentindo? Um grande alívio. Essa é a situação de muitos de nós.
numa situação de terrível sofrimento, mas sem a coragem de se reinventar, de fazer uma análise. Eu preciso realmente disso, eu posso abrir mão daquilo. E você, se fizer realmente essa análise, você vai notar que muitas coisas que você se apega, não se apega porque você deseja, e sim porque os outros esperam, expectativa das pessoas. Então, por exemplo, essa jovem, um grande medo dela sobre a opinião de outras pessoas teriam nessa situação. Então, finalmente a coisa aconteceu e ela descobriu que foi libertador. Então, o sofrimento para alguns é a liberdade para outros. Por quê? É o que aconteceu que define como você se sente ou como você lida com isso? Então, esse é o segredo. Como você lida com a adversidade. Então, por exemplo, a palavra fracasso. O que é que significa? Fracasso significa que você tem um problema. Aí quando você diz insucesso, você. Aí quando você diz aprendizado, como assim? Eu aprendi como não fazer. Eu estou muito mais próximo de dar certo. Quando você transforma o fracasso, o insucesso, a dificuldade em desafio, significa que eu tenho que aprender mais ainda para superar. Então, aquilo que é muito fácil causa desinteresse para alguns. Então, a dificuldade transforma-se em estímulo. Por quê? É o peso que causa atração. Então, a dificuldade, o desafio, estimula o aprendizado, estimula a reinvenção, a criatividade. Então, se você não consegue lidar com isso, o que está sabotando a sua capacidade inata de ser curioso, de ter iniciativa, de correr atrás? Então, alguma coisa podou a sua realidade. Que os seres humanos são geneticamente projetados para serem curiosos, para ter iniciativa, para serem inventivos, criativos. Então, isso faz parte de você. Todos têm isso. E, por incrível que pareça, quando você não utiliza isso, você sente infelicidade. Então, pensa nisso. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre a felicidade. E eles descobriram que o que a gente acreditava ser o que daria felicidade não é bem assim. E o que é que mais torna o homem feliz? Aprender, superar limites. Nossa! Pois é, uma das maiores felicidades que o ser humano experimenta é quando ele aprende, é quando ele entende. E o segundo lugar é superar um limite, é até aqui. E aí você supera. Isso causa um contentamento muito grande e que perdura por um longo tempo. Se você não sente assim, algo aconteceu. Então você tem que dar uma pesquisada para saber o que é que está te impedindo de alcançar o seu potencial. Então, numa outra fala, eu falo sobre programação mental. Será que você não está programada para fracassar? E se isso está acontecendo e você não sabe, não seria interessante saber? Por isso é que eu acho. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio na antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Muita paz.